Você já viu o vídeo da irmã assustada achando que tiraram versículos da Bíblia? Eu vi um vídeo em que eles falavam que as novas versões da Bíblia não estavam vindo com todos os versículos. Falei, muito estranho. Recentemente eu comprei essa Bíblia aqui, olha só, de estudos, maravilhosa, uma versão respeitada. Vamos dar uma olhadinha para ver se isso é verdade ou não? Tô aqui na minha casa, é Mateus 17, 21, vamos lá. Então aqui eu achei o Mateus 20, aí não tem, olha, não tem, e já pula para o Mateus 22. Aí eu tava investigando aqui, tem uma notinha baixa falando que em algumas versões existe o verso 21, mas não todas. Que fala o versículo Mateus 17, 21. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Que, ao meu ver, é um dos versículos mais importantes e mais eficazes na luta espiritual. Eu fiquei em choque. E aí eu falei, não, eu vou pesquisar o que os teólogos, os acadêmicos da Bíblia estão falando sobre isso. E eles estão achando super normal, que realmente nas versões mais antigas não são todas que incluem isso, então eles resolveram tirar. Então, gente, eu falo, comprem Bíblia, comprem livros clássicos cristãos, porque daqui pra frente as coisas podem se complicar muito rapidamente. Porque ela está assustada? Porque isso não é tratado nas igrejas. Ensinaram que a Bíblia é inerrante e sem contradições, que cada vírgula dela é definitivamente a palavra do Eterno. Quero tratar do tema com muita responsabilidade e temor nesse momento. Sinalizo que não permaneça no vídeo caso não tenha maturidade para participar do estudo de hoje. Sou responsável pelo que digo, mas você é responsável por suas próprias reações. Por gentileza, pegue suas Bíblias. Sim, pegue todas elas. Vamos precisar. Bom, se você ainda está aqui é porque se julga pronto, então vamos em frente. Muitos pastores ensinam que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante e sem contradições. O que isso gera? O que essa afirmação cria? Esse tipo de afirmação é uma fábrica de ateus. Pois todos que vão realmente ler e estudar a Bíblia irá se deparar com contradições. E ao se deparar com elas se frustram e abandonam a fé. De quem foi a culpa? Sua, que ensinou errado. Você ensinou uma fantasia que vem da Igreja Romana desde a Idade Média. Na Bíblia não só tem textos contraditórios, mas defendo que isso é positivo para nós. Isso é maravilhoso para a confirmação da veracidade de seus relatos. Existem na Bíblia a palavra de Deus e essa é inerrante, e palavra do homem, onde reside algumas discrepâncias. Antes de me condenar como herege, compare 2 Samuel 8,4, com 1 Crônicas 18,4, na tradução que você quiser, na língua que você quiser, eu chequei até em hebraico e existe a contradição. Você verá uma discrepância no número de cavaleiros capturados por Davi. Um diz que foi 1.700 e o outro escriba diz que foram 7.000. E Davi tomou dele 1.000 carruagens e 700 cavaleiros. 2 Samuel 8,4. E Davi tomou dele 1.000 carruagens e 7.000 cavaleiros. 1 Crônicas 18,4. Temos aqui um visível erro de contagem. Se tivéssemos somente esse verso já seria suficiente para questionarmos a inerrância da Bíblia. Mas temos mais de 20 contradições como esta, e abordaremos algumas aqui. Em 2 Reis 25:19 e 20 diz que 5 homens mais próximos do rei foram tomados. E da cidade tomou o oficial que foi posto acima dos homens de guerra, e 5 homens os que estavam na presença do rei. 2 Reis 25:19. Porém em Jeremias 52, 25 e 26 diz que foram 7 homens. Pause o vídeo. Leia em quantas Bíblias você quiser. Ele tomou também da cidade um eunuco, que tinha a responsabilidade sobre os homens de guerra, e 7 daqueles homens que eram próximos à pessoa do rei. Jeremias 52, 25. Quero reafirmar, sou crente em Yeshua, não sou ateu. Aguardo a volta de Yeshua como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E louvo a Deus por essas falhas na Escritura. Como posso manter minha fé mesmo depois de saber dessas contradições? Fique até o final que você saberá. Não saia do vídeo agora. Daí você diz, tudo bem irmão,
mas na Brit Hadashah não tem contradições. Tem sim, irmãos. Abra em Lucas 23, 54 a 56. Relata que as mulheres prepararam as especiarias no dia da morte de Yeshua, ou seja, na sexta-feira antes das 18 horas na volta delas para casa, e guardaram Shabat. E não fala em momento algum que elas foram comprar, em total harmonia com o relato de João. E era o dia da preparação. Ia começar o Shabat. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia o seguiram também, e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E elas, retornando, prepararam especiarias e ungüentos, e no dia do Shabat repousaram, conforme o mandamento. Lucas 23, 54 a 56. Porém, em Marcos 16:1, Pedro provavelmente narra a Marcos que as mulheres saíram para comprar especiarias depois de guardarem o Shabat. O Evangelho de Marcos foi escrito por Marcos, sobrinho de Barnabé, que andou com Paulo e foi enviado a ser escriba de Pedro. Isso deixa o relato em completa contradição com Lucas e João. Ei, passado o Shabat, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram especiarias aromáticas para que elas pudessem ir e ungí-lo. Marcos 16:1. Confira na sua Bíblia. Inclusive para os irmãos que ensinam que Yeshua morreu numa quarta-feira e que as mulheres saíram para comprar especiarias na sexta, tentando harmonizar Marcos com Lucas, tem uma revelação a fazer. João afirma que quem trouxe as especiarias foi Nicodemos na própria sexta-feira, 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. E foi também Nicodemos, aquele que antes viera ter com Jesus de noite, trazendo uma mistura de mirra e aloés, pesando cerca de 100 libras. Eles tomaram então o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. João 19, 39 e 40. Foi dessas especiarias que as mulheres levaram para casa e prepararam mais unguento para ungí-lo no domingo pela manhã. Mateus omite esse assunto das especiarias, ele apenas fala que as moças foram ao sepulcro domingo pela manhã. Então temos João em harmonia com Lucas, Mateus omitindo o fato e Marcos em contradição. Estou falando de uma contradição nos originais. Os autores originais entraram em choque. Alguns de vocês estão resmungando aí do outro lado, chamando de absurdo, nervosos. Calma, esse tipo de reação vem do tipo de ensino que você recebeu. Tenha calma, vai ficar tudo bem. Qual a explicação para essas contradições? Eu já falei, existem palavras de responsabilidade humana na Bíblia, palavras que Deus deixou a cargo do relato humano, sob responsabilidade do autor ou do copista. Essas palavras variam, estão sujeitas a erros de contagem, desatenção, opinião e conhecimento científico do autor. E existem outras palavras que são de ordem divina, que estão preservadas por Elohim, que ao homem é proibida sequer colocar uma vírgula. Essa é a palavra do Eterno na Bíblia. Por exemplo, Shaul Hachelia, ao escrever 1 Coríntios 7,12 disse: "Isto digo eu, não o Senhor." E dali para frente, da sua própria opinião sobre o assunto. O problema do Papai Noel inventado por Roma é que coloca a inspiração divina como se fosse psicografia de Chico Xavier. Como se Elohim tomasse a mente do autor e forçasse cada palavra no cérebro e nas mãos do autor. Não é assim, não, irmãos. A inspiração divina é uma parceria. O autor empresta o estilo, a poesia, o idioma, e Adonai traz a revelação. Quer uma dica? Toda vez que na Bíblia tiver assim diz o Senhor, dali para frente o comando está no Eterno. Palavra de Deus é o que saiu da boca dele, é o que ele disse. O relato de seus feitos está sujeito ao campo de visão da testemunha ocular, ao que ela pôde perceber. Porque existem contradições nos relatos do Evangelho. E Yeshua disse: "Vós sereis minhas testemunhas até os confins da terra." Os apóstolos, apesar de estarem cheios da Ruach HaKodes do Eterno, estavam testemunhando do que lembravam enquanto homens, de tudo que viu e ouviu do Senhor 30 anos depois de terem vivido aquelas coisas. E Yeshua não falou somente o que está nos evangelhos, mas o que ele quis preservar para nós é o que está lá. Em nenhum evangelho há contradição nas palavras de Yeshua, pode verificar. Você encontrará algo a mais, uma fala a mais, como se aquela testemunha lembrasse de mais detalhes e a outra não, mas não encontrará contradições. Por quê?
Porque as palavras de Jesus estão sob proteção do Eterno. Os evangelhos se completam, exatamente como deveria ser. Irmãos, a maior prova de que os evangelhos não são um esquema, um complô de farsantes é exatamente suas divergências. Se fosse tudo exatamente igual, a chance de ser uma produção fantasiosa seria alta. Mas estamos falando de testemunhas que estão contando o que lembram 30 anos depois do ocorrido. Percebam que eles milagrosamente lembram das palavras de Yeshua, por causa da proteção do Eterno, mas divergem em alguns pontos que estão sob sua responsabilidade, que dependem de sua lembrança humana. Isso é nítido, irmãos, e é por isso que sou grato a Adonai pelas falhas humanas na palavra, pois elas revelam a preservação milagrosa da palavra que saiu da boca do Eterno. Sem falar no caso de Pedro e Mateus. Precisamos lembrar que não era uma lembrança fácil a Pedro. Afinal de contas, ele não estava presente na crucificação, estava amargo por ter negado Jesus. Além do que, quem viu o Messias ressurreto primeiro havia sido Maria de Magdala e não ele. Pedro provavelmente desejava encerrar aquela conversa com Marcos o mais rápido possível e saiu falando o que veio à cabeça naquele ponto da história. O Evangelho de Marcos originalmente termina em Marcos 16:8. Sim, já falaremos disso. Leia o texto e me conte o que pensa. Esse é o Evangelho mais curto e termina de forma abrupta no verso 8. Eusébio de Cesareia conta em História Eclesiástica, página 41, que o Evangelho de Marcos foi baseado nas pregações que ele ouviu de Pedro, portanto não é como se o próprio estivesse ditando os fatos, como eu e outros pregadores já ensinamos. O Evangelho foi um sucesso. Pedro ficou sabendo do fato e aprovou a atitude de Marcos. O resplendor da religião brilhou de tal maneira sobre as mentes dos ouvintes de Pedro, que não ficavam satisfeitos apenas ouvindo uma vez, nem com o ensinamento não escrito da pregação divina, mas com todo tipo de pedidos importunavam Marcos, de quem se diz que é o Evangelho e que era companheiro de Pedro, para que lhes deixasse também um memorial escrito da doutrina que de viva voz lhes era transmitida, e não o deixaram em paz até que o homem tivesse terminado, e desta forma tornaram-se a causa do texto chamado Evangelho de Marcos. E dizem que o apóstolo, quando por revelação do Espírito soube o que tinha sido feito, alegrou-se pela boa vontade daquela gente e aprovou o escrito para ser lido nas igrejas. Mateus resolveu contar o que lembrava e escreveu seu evangelho com mais detalhes que Marcos, na intenção de completar os relatos. Lucas percebeu as discrepâncias entre os relatos, e decidiu entrevistar cada uma das testemunhas oculares que estavam vivas e produzir seu relato. Porquanto muitos já tentaram compilar um relato e pôr em ordem uma declaração daquelas coisas que certamente são cridas entre nós, quando eles nos entregaram, os que desde o princípio foram testemunhas oculares ministros da palavra, pareceu-me bem, também a mim, tendo perfeitamente compreendido primeiro todas as coisas, escrevê-las em ordem a ti, ó excelentíssimo Teófilo, para que possas conhecer a certeza destas coisas, nas quais tens sido instruído. Lucas 1-4. Lucas é o primeiro evangelho feito com intenção de contar exatamente o que aconteceu com detalhes. Perceba que ele começa dizendo que muitos já tinham tentado pôr em ordem os evangelhos. Essa fala do médico nos leva à conclusão que existiram outros evangelhos que não chegaram até a nós. Esses copistas ou escritores dos evangelhos eram chamados de evangelistas. Lucas alinha os pontos entre Marcos e Mateus e traz luz sobre os fatos, principalmente no momento da crucificação, onde nem Pedro nem Mateus estavam presentes. Pegou essa informação? Pedro e Mateus não presenciaram a crucificação, e tudo que eles falam desse momento vem de relatos de terceiros, por isso Mateus nem se atreve a falar das especiarias nem nada do tipo, pois ele não estava lá, e Pedro ou Marcos ao tentar falar se atrapalha pois também não estavam presentes. Porém João esteve o tempo todo com Yeshua e com as mulheres. Por essa razão pôde atestar com certeza que Nicodemos deu 35 quilos de especiarias às mulheres para embalsamar Jesus. Deus preservou sua verdade, porém não sem permitir que aquilo que estava sob responsabilidade dos homens pudesse ter falhas. E graças a Deus por essas falhas, elas garantem a autenticidade dos relatos. Tendo dito isso, vamos à questão da moça e os versos que estão tirando da Bíblia. Precisamos falar desses assuntos com responsabilidade e clareza.
Nós cristãos, evangélicos, messiânicos, tementes a Deus é que devemos expor e ensinar a verdade aos irmãos. Agora vou falar de um golpe duro que sofremos nas traduções da Bíblia. Se você quiser para o vídeo, vá lanchar, medite em tudo que foi falado até agora, e depois volte para terminar. Irmãos, se não bastasse as discrepâncias entre os autores originais, na Idade Média apareceram alguns copistas cristãos que introduziram nos evangelhos frases que Jesus nunca disse. Essas cópias foram sendo copiadas e espalhadas pelo Império a ponto de se tornaram em grande acervo. São chamadas hoje de textos majoritários, porque compõem cerca de 80% dos textos que temos. Nós temos aproximadamente 30.000 cópias do Novo Testamento, desde cópias de livros inteiros como também transcrições de capítulos inteiros em tratados cristãos, desde o primeiro século. Porém os textos chamados de maioria, ou seja os majoritários, são todos muito mais jovens que os que são chamados de as cópias mais antigas. Essas cópias mais antigas foram descobertas há pouco tempo atrás e não trazem o Novo Testamento com todos os versos que temos nas cópias majoritárias. Qual conclusão chegamos? Se temos vários documentos mais antigos que não trazem certos dizeres, é porque eles foram acrescentados. Ou tem outro modo de se encarar esse fato? Os documentos mais antigos têm maior chance de estar preservado do que os manuscritos mais jovens. Padres introduziram frases na Bíblia que não fazem parte dos originais. Como a Igreja Evangélica é filha da Igreja de Roma, nós herdamos esses escritos adulterados e só percebemos quando podemos comparar na língua original os pergaminhos mais antigos. Pegue qualquer Bíblia que tem nota de rodapé, todas que trazem notas, principalmente se for de estudo, trará comentários em certos pontos dizendo: nos manuscritos mais antigos não incluem essa parte. Toda a Bíblia séria irá sinalizar os acréscimos. Hoje em dia, algumas editoras sérias estão removendo os versículos e colocando uma nota de esclarecimento do porquê fez isso. Adulteraram a Bíblia, mas Adonai é tão bom que não nos deixou enganados. Tá aí o texto original sem alterações. O Novo Testamento possui cerca de 7.957 versículos. Ainda que tivesse 900 versículos adulterados, que não chega a isso tudo graças a Deus, teríamos 7.000 intactos completamente preservados por Elohim. Por isso não se assombre. Tenha fé e calma. Não estão decepando a Bíblia, estão curando ela, sarando o texto original. A meu ver, toda a doutrina romana precisa passar por reanálise. A reforma precisa continuar. Precisamos refletir e purificar o reino desses ensinos estranhos. Bíblia inerrante? Bíblia sem contradição? Isso tudo é falsa doutrina, irmãos. Isso surgiu na Idade Média, em que quem questionasse a Igreja Romana iria para a fogueira. Hoje são novos tempos, por isso o ateísmo tem crescido. Precisamos ser honestos. Então essa é a verdade, você acredita se quiser. A escolha é sua. Ou encara a verdade de frente ou entra em estado irracional de negação. Comente o que achar útil. Em breve trarei alguns versos que Jesus nunca disse. Esteja pronto e pronta para purificar sua crença. Até mais, Shalom Aleichem.